Estamos de volta com o nosso programa, recebendo agora em nossos estúdios a psicóloga Ariane Marques. Primeiramente, seja bem-vinda, uma satisfação tê-la em nosso programa, Ariane. Muito obrigada, a honra é toda minha. Hoje nós vamos falar, estamos em outubro, né? Mês das mulheres, conscientização, né, feminina, saúde e, por que não, a saúde mental da mulher. Por que não também falarmos um pouco mais sobre um tema que, quando se fala, se dá muita polêmica e tem muitas pessoas que às vezes sofre, se oprime e leva para a vida inteira com medo ou até mesmo uma coisa sem fundamento, que seria a vergonha, que seria a violência doméstica, a violência contra a mulher. Mas antes, primeiramente, uma satisfação. Gostaria que você falasse um pouquinho quem que é a Ariane Marques. Bom, sou a Ariane Marques, psicóloga, psicanalista, crossfiteira e apaixonada por falar sobre mulheres e ciência, né? Acho que meu trabalho hoje é muito pautado nisso, em falar sobre mulheres, em falar sobre relacionamentos e pensar junto com tudo isso a cultura, né? Que é essa grande coisa que a gente está envolvido querendo ou não, né? Inclusive você falando sobre a vergonha, eu concordo, né? De que a vergonha, quando a gente vai falar de violência, ela não pode existir, mas como a gente está envolvido pela cultura, acaba que a vergonha entra também nesse grande mousse que a mulher, muitas vezes, ela é criada para que o ápice da sua vida seja um casamento, seja um relacionamento. A maternidade entra nisso também, né? Tanto que a gente brinca de boneca, brinca de mamãe e filhinha e de casinha. Então, parece que estar num relacionamento é muitas vezes introjetado, e com introjetado quero dizer essa palavra que para mim ela não tem muita tradução, porque é algo que é fincado, é colocado, é enrijecido dentro da gente, que é que nesse seio a gente vai estar seguro, vai estar feliz, e aí a gente tem que fazer o parceiro feliz também. E aí acaba que a vergonha, às vezes, é uma das únicas respostas que se tem em frente à violência. Porque como assim o que eu aprendi que era legal e fantasioso pode me gerar sofrimento, pode me gerar angústia e Exatamente. E se desespero? tratando de relacionamento, né, eu acho que é quase unânime a maioria dos relacionamentos. O que acontece muito? A pessoa ela entra, parece que com uma obrigação de fazer o parceiro feliz. Na minha concepção, se eu estiver errado, a senhora, como uma psicóloga, né, psicanalista, a senhora me corrija, mas na minha concepção, eu acredito que quando você entra num relacionamento, é óbvio que é uma via de mão dupla, você tem que fazer a pessoa feliz, sim, mas eu acho que o egoísmo, podemos dizer assim, de fazer você primeiramente feliz, você estar bem consigo mesmo, você se sentir bem na presença daquela pessoa, eu acho que é o primeiro lugar. Hoje eu vou num casamento, já está indo para 8 anos de casado. Hoje eu tenho o maior prazer do mundo em levantar cedo, sentar na mesa com a minha esposa, tomar um café com ela. Então, chegar em casa e ver ela. E isso não se trata dela, se trata de mim, eu querer, eu sentir bem. E não você fazer obrigado porque tem que fazer ela feliz. Eu acho que é uma via de mão dupla. Estou errado, me corrija. Olha, eu acho muito legal isso que você está contando, porque além de ser algo muito íntimo, mostra muito de uma boa dinâmica, né? De quando a gente consegue fazer não só do outro a nossa única fonte de renda emocional. Sim. Então, de que a gente tem outras coisas para chamar de uma rede, né? Rede de apoio, rede onde a gente pode se sentir feliz e bem-vindo. Então, com o trabalho, com os amigos, com a saúde mesmo, enfim. Quando a gente não coloca aquela única pessoa como nossa fonte inesgotável de amor, afeto ou de qualquer outra coisa que seja, o relacionamento passa a ser possível, porque daí ele é uma escolha. A expectativa, doutora, ela atrapalha muito, a senhora falando de rede de apoio. Porque o mal do ser humano, às vezes, é criar muita expectativa em cima. Por quê?
é normal, tá, gente? Não é porque é minha mãe, porque ela me gerou, eu devo obediência a ela, que eu tenho que esperar uma rede de apoio em certos momentos da minha vida. Tô errado? E às vezes a pessoa ela cria uma expectativa tipo, de esperar da mãe, da irmã, de uma melhor amiga, coisas assim. E aí essa expectativa acaba trazendo uma frustração. Porque ela não teve, é igual a gente fala de relacionamento, não foi correspondido. Uhum. Então, quando a gente está falando, e aí nesse caso de violência doméstica, ela pode acontecer não só do seu parceiro amoroso, né? Uhum. A violência doméstica, ela também tá entranhada e veiculada dentro da família no geral, né? Então, tanto de uma mãe com um filho, ou de uma irmã com a outra, mais nova ou mais velha. Então, a violência, ela pode permear qualquer relação, o que de algum modo nos torna meio vulneráveis, né? Sim. E aí, isso que você foi falando sobre as expectativas, o muito, tudo que está em excesso ou em nada, é perigoso. É necessário aí alguma expectativa para que a gente possa investir ou mesmo estar dentro das relações. Mas aí é preciso que a gente olhe a quem a gente pode recorrer, né, frente a uma violência, porque a violência ela não é só o ato de bater ou de te, não sei, mas também é o ato de omissão às vezes. Exatamente, já que a senhora apontou, vamos aprofundar mais agora nesse detalhe. A violência contra a mulher. Porque quando nós falamos de violência, muitas pessoas se entendem quando só se gera agressão física, um tapa, um soco, um chute. E na maioria das vezes, para chegar nesse nível, essa mulher ela já está sofrendo essa violência muito antes de outras formas. Qual seriam essas formas? Olha, hoje, tipificadas, nós temos a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a física. Por vezes, elas acontecem todas ao mesmo tempo, outras não, né? A violência psicológica é quando eu tenho uma zona de tensão com o parceiro, de não falar de X ou Y assuntos, eu me sinto insegura em mexer no celular perto dele, ou ele detém o celular, ele quer ficar vendo coisa, às vezes ele se excede e bate na mesa, ou ele se excede e grita, ou diz algo do tipo: se não for minha, não vai ser de mais ninguém, e com tudo isso daí, às vezes até rola uma romantização, né, dessa frase, mas ela é muito séria, né, ela tá falando de uma violência psicológica que pode ser que culmine em algo pior, né, em uma violência física, ou que saia em um feminicídio, né, e a partir daí a gente tem que ficar muito de olho, porque ameaça também é um crime. Então, ameaçar que você vai ficar sem ele, ou que você vai passar fome sem ele, ou algo nesse sentido, que você Também vai ficar à deriva, é uma violência. Porque te coloca à frente a vulnerabilidade, né? Como dar um basta? A gente sabe que são casos e casos, são situações. Nós sabemos que existem várias situações. Vou dar um exemplo que eu acho que é muito comum. Quando uma mulher ela tem ali 1, 2, 3 filhos, ela não trabalha porque ela vive em função da casa, do filho, e ainda ela fica sofrendo essa violência da parte do marido, tanto física, na maioria das vezes psicológica, mental, e ela não consegue se libertar disso porque ela tem 2 filhos, ela tem um filho, ela tem uma boca ali para alimentar, ela tem que se alimentar, ela tem que trabalhar e ela não dá conta. Ela acha que não consegue dar conta de sobreviver sem isso. E ela, às vezes, acaba, tipo, na cabeça dela: vou passar por isso, vou tolerar isso porque é o que coloca comida em casa, é o que tem um teto, é o que tem isso. Como se libertar disso, doutora? Nessa situação, a gente também está pensando em uma violência patrimonial, né, onde ela não tem uma fonte de renda dela. E aí, nesse caso, em todos os outros casos é complicado dar um basta, mas nesse caso especificamente, a gente tem que ser muito sensível, como profissional ou como amiga, enfim, porque essa mulher vai precisar de muito apoio e a violência, ela é um ciclo, né? Porque é muito real. Vamos supor, você pega uma mulher dessa, eu vou trabalhar, vou começar a vender
produtos, né, de revista, algumas situações assim, para começar a tentar ganhar um extra. Só que aí chega o marido e começa a falar um monte de coisa, isso não presta, isso não leva a lugar nenhum, e não sei o quê. É violência também, que acaba desmotivando a pessoa. Sim. E aí, nesse caso, a gente precisa entender que, como a violência é um ciclo, então a gente passa pela tensão, a violência e depois a lua de mel, e esse ciclo ele vai se repetindo. A lua de mel é aquela fase em que o parceiro tenta se reconciliar, ainda que o estrago tenha sido muito grande anteriormente. E aí, na lua de mel, é muito difícil sair da relação, né? Muito difícil dar um basta, porque você fica preso na expectativa de que não vá mais acontecer. E, bom, acontece justamente por ser um ciclo. Então, a gente tem que ser muito parceiro dessa mulher que está sofrendo violência, para que ela se sinta apoiada, para que ela tenha para onde ir quando ela decidir tomar esse passo de sair da relação. Né? E aí tem alguns órgãos que ela pode procurar, né, diante desse caso. Inclusive, hoje, existem iniciativas públicas de programas que podem auxiliar essa mulher a ter uma renda outra, né, que dão curso, né, tanto de pintura, de pano de prato, quanto de cílios, enfim. E tudo isso pode se tornar renda para que ela saia. Sim. Existem vários gatilhos, né? Várias situações que dá para começar de dentro de casa, né? Tem outros tipos de renda. Televisão, nosso tempo ele não passa, ele voa, doutora. Eu queria entrar agora, a gente ainda tem alguns minutinhos. Como que essas mulheres podem pedir ajuda? Parte também governamental, rede de apoio. Às vezes, existe casos de mulheres que vêm de outro estado, ela está aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, ela não tem uma rede de apoio, né? Não tem parente, não tem... Malemar tem um amigo que conversa com a vizinha. Mas a gente sabe que existe as redes de apoio governamentais, né? Sim. Tem a Patrulha Maria da Penha, tem outros meios que ela pode estar também procurando ajuda. Como que ela faz para pedir essa ajuda? Hoje, Qual que são os seus conselhos? O que você poderia dizer para uma mulher dessa? Tá. Hoje, o SUS ele trabalha como porta aberta, ou seja, ela pode chegar em qualquer unidade de saúde e pedir socorro. Quando ela pede esse socorro, ela vai passar por uma entrevista, que é o que a gente chama de anamnese, né? Então, a gente vai ali olhar como que ela tá psicológica, física e financeiramente, vai ser alimentada, vai ser acolhida. Existem casos em que elas são designadas a casas-lar, que são ambientes onde ela pode ficar, por vezes, até com seus filhos, para que não haja a dispersão dessa família, para que, a partir dali, eles sejam orientados para o lugar onde eles podem ir com segurança, né? Então, tanto para um curso, quanto para os filhos irem para um colégio e ela... Uma creche, uma situação. Isso, exato. Seria o marco zero, gente. Hoje o governo, o município, tem várias redes de apoio onde você pode estar entrando em contato através do próprio SUS, tá? Através das secretarias cabíveis aí, Secretaria da Mulher, que consegue dar esse apoio, esse suporte. Até mesmo você que se vê assim, às vezes, no negativo da vida, né? Tipo, eu não sei para onde ir, não tenho mais escolha, sempre tem. Então, você consegue dar um ponto de partida, o próprio governo, a própria prefeitura, ela tem essas redes de apoio que consegue te dar uma sustentação por um período ali, 2 meses, 3 meses, até você conseguir um trabalho, você conseguir aí sim, você vai alugar sua nova casa, você vai conseguir o seu filho e traçar, né, um novo caminho. Seria isso, né, doutora? Exato. E existem ONGs também, né, como a Lírios, que presta atendimento psicológico também, né, para as vítimas de violência. Para quem mais queira conhecer, tem algum telefone, alguma rede social, queira conversar, tomar um café, como que faz? Olha, para me acessar é no Instagram, através do @ArianePsicanalista, ARIANE mesmo, psicanalista. E é
por aí que vão me encontrar. É só acessar a página nas redes sociais, tá? O Instagram tá na tela. Exato. Mais uma vez, se depender da gente falar desse tema, desse assunto, a gente passa o programa inteiro aqui, a gente fica 3 programas aqui, que são programas assim que tem mitos, verdades, a gente vai aprofundando. Se a gente for falar só de violência doméstica é uma coisa, se a gente for falar violência comercial, violência do trabalho, então são vários segmentos, são vários ramos que a gente sabe que hoje está acontecendo e muito, e não é pouco. Mas existe sim uma rede de apoio, existe sim um suporte. E o principal, isso aí já é parte do Crispim para vocês, e eu vou pedir também para a doutora deixar um recadinho para vocês no final, uma mensagem. Mas o Crispim quer deixar para vocês um recado, principalmente para você, mulher. Não abaixe a cabeça, não se submeta a nada, tá? Levante a cabeça, vai em frente, procure uma ajuda. Às vezes essa ajuda vem de quem a gente menos imagina, tá? Só não fique na situação que está se encontrando. Sempre tem um novo caminho. Doutora, mais uma vez quero agradecer, muito obrigado, mas para encerrar, aquela câmera está fechadinha, suas considerações finais, e se puder também, deixa uma mensagem para as mulheres. Não tema, existem profissionais capacitados e prontos para te receber e que vão estar muito felizes em poder te ver mudar de vida, em poder te ver renascer. Vai ser muito legal. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.